Olá, meus amados irmãos e irmãs, vamos lá para mais um capítulo da apostila de Ministério de Pregação. Nós vamos trabalhar agora o segundo capítulo. No primeiro capítulo, nós trabalhamos o Ministério de Pregação. Agora nós iremos trabalhar o Ministério de Pregação na Renovação Carismática Católica. Só lembrando um pouco sobre o capítulo anterior, ele fala lá sobre o Ministério de Pregação que a igreja confia aos leigos e leigas. E o documento da CNBB, o 62, ele deixa bem claro para nós a diferença entre carisma e ministério. Lembrando lá que carisma é dom de Deus, presente dado por Deus, e ministério é serviço. Então, nesse capítulo aqui, nós iremos trabalhar o ministério na renovação carismática católica. Diz o seguinte: a missão do Ministério de Pregação é a formação de pregadores para o grupo de oração na renovação carismática católica, ou seja, a finalidade do ministério é o quê? É a formação, é a preparação, é conscientizar, formar pessoas para o ministério, conduzindo-os à unidade da fé e ao conhecimento de Jesus Cristo, a partir da vivência do batismo no Espírito Santo. Buscando o quê? A santidade, reavivando a consciência de sua identidade e capacitando-os para o eficaz exercício do ministério de pregação. Reconhecer, acolher o dom das pessoas para o exercício do ministério também se caracteriza como parte da missão do pregador. Ou seja, o pregador ele tem essa missão de identificar, de ajudar, de acompanhar e de reconhecer as pessoas que têm o ministério de pregação. Quando uma pessoa tem um amor entranhado pela palavra, ela tem um desejo de ler e conhecer a palavra. Quando a pessoa vê o anúncio da palavra como algo sagrado e entende que deve atuar na ordem deste mundo, de acordo com a palavra de Deus, e quando está disposta a estudar a Bíblia e se deixar formar, pode-se dizer que essa pessoa tem um chamado para o ministério de pregação e deve, portanto, ser acolhida e formada. Então, isso é uma das identidades. Uma pessoa que tem amor pela Sagrada Escritura, uma pessoa que tem amor pela formação, uma pessoa que tem amor pelo anúncio do Evangelho, uma pessoa que tem um desejo profundo, uma pessoa que ela busca cada vez mais. Então, essa pessoa é uma pessoa que ela mostra ter o ministério e querer o ministério. Uma pessoa que ela se coloca a serviço, a atuar nesta ordem. Então, dentro desse ministério da renovação carismática católica, no ministério de pregação, os pregadores que já são formados, eles têm que ter essa visão em outras pessoas, para assim trazer essas pessoas, formarem elas e assim elas atuarem no ministério de pregação. O exercício do ministério de pregação, ele fica pela prática de 3 ações. 3 ações importantes para que tenha um ministério de pregação. O primeiro, a oração pessoal e pela leitura diária da Sagrada Escritura. Ou seja, as pessoas que têm esse ministério, elas precisam ter oração pessoal, uma oração diária e leitura pela Sagrada Escritura. A formação, ela precisa amar a formação e a missão. Então são 3 pontos importantes, são 3 ações para enxergar numa pessoa que quer e tem o ministério de pregação. Aquela pessoa que é uma pessoa de oração pessoal, aquela pessoa que ama a oração, aquela pessoa que tem busca a leitura da Sagrada Escritura, e aquela pessoa que busca formação e é uma pessoa que é da missão. É aquela pessoa que ama, aquela pessoa que ele mesmo sem ter tempo, mas ele tem a disponibilidade dentro do ministério. A oração e a leitura da Bíblia. A gente pode ver lá em Isaías, capítulo 50, versículo 4. Diz assim, cada manhã
Ele desperta meus ouvidos, deu-me língua de discípulo, para que eu saiba confortar pela palavra os abatidos. Isaías 50, versículo 4, diz isso aí, que cada manhã ele desperta os meus ouvidos e ele me dá uma língua de discípulo para confortar as pessoas que são abatidas. O pregador, ele é essa pessoa, ele tem essa característica, ele tem essa identidade. E quanto à formação, a formação ela é básica, né, e a formação ela é específica do ministério. Então, na formação básica inicia-se através da formação específica de cada ministério, deve passar pelo módulo do querigma, experiência de oração, seminário de vida, no Espírito Santo, aprofundamento dos dons e pelo módulo básico da Escola Permanente de Formação, ou seja, as apostilhas, né? Identidade, carisma, grupo de oração e as demais. Então, esse é o módulo básico. As pessoas que querem atuar nesse ministério, né, de pregação, como qualquer um outro ministério dentro da renovação carismática, é importante que essas pessoas passem pela experiência de oração, pelo seminário de vida, aprofundamento dos dons e o módulo básico. Quanto à formação específica do Ministério de Pregação, certifica-se de que os pregadores do grupo de oração sejam pessoas que conhecem bem a identidade e a dinâmica da renovação carismática católica. Além disso, esse tipo de formação básica contribui para o amadurecimento da fé e da unidade da missão. Ou seja, essas pessoas que estão chegando, que nós trazemos para dentro da escola de formação, esse período que essa pessoa está se preparando com o módulo básico e o módulo específico, essa pessoa está amadurecendo a fé, essa pessoa ela está criando unidade com a missão, né? Ou seja, ela está ali interagindo. Componentes de formação específica para o Ministério de Pregação. A apostilha número 1 do Ministério de Pregação e a apostilha número 2 do Ministério de Pregação. Quanto à missão, ou seja, para o pregador ir pregar, né? Essa missão, esse chamado. É muito importante o que aqui a apostilha diz. Preste bem atenção. O envio do pregador, de quem nos constituiu, de nosso coordenador ou nossa coordenadora do grupo de oração. Né? O pregador, ele não se envia só. Ou seja, para que a gente vá a um grupo de oração, a um outro setor, uma outra diocese, a um outro estado pregar, como ministeriado em pregação, nós precisamos do envio do nosso coordenador de grupo, do nosso coordenador setorial, se possível, do nosso coordenador diocesano. Então, o pregador, ele não se envia só, ou seja, a igreja, ela é linda, ela é perfeita. Ela não trabalha de maneira particular. O movimento, ele pertence à igreja e nós somos o ramo e a igreja é a videira. Para isso, nós precisamos entender que nós precisamos de um envio. Nós recebemos o convite através de alguém, mas aí nós precisamos da bênção do nosso coordenador de grupo, do nosso coordenador setorial e nosso coordenador diocesano, se for possível, né? O ministério como serviço. Fomos escolhidos para servir, para sermos operários de Cristo, e essa escolha se dá não por nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus. Ou seja, o nosso serviço não é feito por escolha própria, mas por mérito e por misericórdia de Deus. Os dons que recebemos, o serviço que exercemos, são para servir os outros e não para ser servido. Então, quando nós recebemos esse ministério, atuamos nesse ministério, é preciso ficar bem claro que esse ministério não é para sermos servidos, mas sim para servirmos. Jesus disse: aquele entre vós que quiser ser grande, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
A pessoa que tem o ministério de pregação, a pessoa que atua no ministério de pregação, precisa entender bem a sua missão. A nossa missão deve ser igual à missão de Jesus. Ele não veio para ser servido, mas sim para servir, para o resgate de muitas pessoas. No início, não havia organização nenhuma, somente os grupos de oração, que se reuniam e se disseminavam. Ou seja, hoje nós temos a graça de já estar montado toda a estrutura. Algumas pessoas não se adaptaram, por esse motivo se afastaram. Particularmente, hoje nós temos as apostilhas, nós temos as escolas. Para mim, ajudou muito, porque antigamente, como pregador, eu pregava do meu modo, da minha maneira. Hoje, eu procuro pregar não mais do meu modo, mas sim da maneira que o movimento nos proporciona, pois ela caminha junto com a igreja e ela sabe o melhor para cada um de nós. Tudo o que fazemos, seja em termos de evangelização ou de formação, é para garantir que os nossos grupos de oração continuem fiéis às suas origens, para que a formação chegue aos grupos de oração e nossa identidade não se apague. Então, toda essa dinâmica da renovação carismática, quanto à escola de formação, quanto à formação, quanto às apostilhas, é para garantir que os nossos grupos de oração não percam a identidade que eles têm, para que nós também não nos percamos. O serviço do Ministério de Pregação. O servo desse ministério deve ter cuidado para não fazer deste uma coordenação à parte, lembrando-se sempre de que seu papel é formar e não governar. Todo servo do Ministério de Pregação deverá estar participando regularmente de um grupo de oração. Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. Veja que coisa linda, eu já tinha falado anteriormente para vocês e agora mais uma vez traz para nós a apostilha. Olha, assim sendo, cabe ao coordenador e aos servos do Ministério de Pregação acolher todas as orientações e moções e mover as decisões tomadas nos respectivos conselhos da Renovação Carismática Católica do Brasil, em âmbitos nacional, estadual, diocesano e de grupo de oração, no exercício de suas funções ou suas competências, que incluem, vamos ver lá o que é que inclui. Formar pregadores para os grupos de oração, esse é o papel do Ministério de Pregação. Ministrar os seminários de vida no Espírito Santo e a experiência de oração. Acolher e atualizar na formação sempre que solicitado pelas respectivas instâncias de coordenação. Fazer unidade com todas as instâncias de coordenação, entendendo sempre que esse ministério é uma instância de serviço. Planejar e agenda de formação de ministério e submetê-la à instância de coordenação em sua área de atuação, isto é, ao coordenador do grupo de oração. Procurar em tudo obedecer a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos dirija na fé. Então, o Ministério de Pregação, nós precisamos trabalhar não do nosso modo, da nossa maneira, mas graças a Deus já está tudo pronto. É só seguirmos a cartilha e assim nós viveremos o melhor desse ministério. O pilar do movimento, o pilar do Ministério de Pregação, é o Espírito Santo, que chama todos os homens a Cristo, pela semente do verbo e pela pregação do Evangelho. Então, o pilar do ministério, um dos pilares do ministério, para dizer melhor, é o Espírito Santo, né, que chama todos os homens a Cristo, pela semente do verbo. O livro Como Pregar, do Padre Diego, diz a mesma coisa ao afirmar que
O fundamental da nossa palavra e a nossa pregação está na força do Espírito Santo. Ou seja, não é simplesmente conhecimento. Quando eu dei para vocês o capítulo 1, eu falava da ousadia que o pregador tem que ter. E para que o pregador ele tenha ousadia, ele precisa ter experiência com o próprio Deus. Quando o pregador ele tem experiência de vida, ele toma a autoridade do ministério dada pelo próprio Cristo. Cristo nos dá essa autoridade. É por isso que a pessoa ministeriada, ele é diferenciado daquele que prega, daquele que partilha a palavra, daquele que anuncia a palavra. O pregador, ele é um profeta. Ele é aquele que anuncia, mas ele também é aquele que denuncia. Então a gente vai ficar nessa primeira parte desse segundo capítulo, e aí depois eu farei um outro vídeo partilhando a segunda parte. Então fica na paz, um forte abraço, até o próximo vídeo no segundo momento do capítulo 2.